Pessoal, sejam bem-vindos. Antes de finalizar a explicação aí, né? Acho interessante, pessoal. Eu sei que não, assim, no primeiro momento não é o foco da aula de hoje, que hoje é leitura e interpretação de desenho, mas eu acho importante a gente discutir, mas fiquem tranquilos, viu? Matheus, Jarlisson, né? O Isabela, que já entrou também. Fiquem tranquilos que vocês não vão ser prejudicados, não. A gente vai falar dos assuntos aqui. Deixa eu só compartilhar nossa tela aqui, eu já tinha deixado aberto. Beleza. Então hoje, pessoal, só para a título da gente ficar mais, vamos dizer assim, organizados, né? Então, ó, vocês já fizeram comunicação oral e escrita, né? Eletricidade, né? Alguns, se eu não me engano, acho que faltam dois ou três enviar atividade e fórum, né? Eu até pedi já para a Sara aí entrar em contato com vocês aí, né? Evitem de deixar alguma tarefa para trás. E eu vi que teve um aluno que postou de comunicação oral escrita, uma que estava faltando, acho que era fórum, né? Aí eu corrigi, você fez bem, viu? Evitem, pessoal, de fazer a recuperação, por exemplo. A gente vai terminar aqui, ó, em qualidade, saúde e meio ambiente, né? A gente termina, ó, no dia 13/2 esse módulo. Aí, se você ficar com alguma pendência em todas as matérias aqui, né, alguma coisa faltando, é ruim porque, além da sua nota ser menor, você vai ter pouco tempo para recuperação, tá bom? Então fiquem vigilantes aqui se estiver faltando alguma atividade de comunicação oral escrita ou de eletricidade ainda, viu? Tô sempre olhando, eu já o, o relatório de notas aí que ele tem todos os espelhos aqui, ele já está montado aqui, tá bom? Então é só fazer esse lembrete aqui. Aí hoje é leitura e interpretação de desenho, que a gente chama aí num curso de engenharia, né? Principalmente no de civil e arquitetura, né? Que eles costumam estudar amplamente, né? A gente chama de desenho técnico, tá? Aí no curso de elétrica, né? Que é o nosso caso aqui, né? Eletrotécnica, engenharia elétrica, nós aprendemos o desenho técnico. Eu não sei como é que está hoje nas instituições aí, mas antes a gente fazia tudo no ateliê, fazendo, chama régua paralela. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. E eu estou preocupado porque só são duas aulas, né? Igual eu falei no início, né? Para quem já tinha entrado aí ao vivo, eu fiquei preocupado porque só são 2 dias aqui dentro do cronograma, né? Eu tenho um cronograma, o geral aqui, né? Que ele sempre, quando ele é atualizado, ele é passado para a monitora, depois a monitora me passa, né? E eu fiquei preocupado que são 3 atividades e só 2 dias aqui de aula. Então, eu vou fazer o máximo possível para hoje já falar do fórum de discussão e falar da atividade 1, para a gente não ficar atrasado. Mas não se preocupe, se de tudo não der certo, né, não der tempo para falar, eu gravo uma aula extra aqui. Eu já pedi até passar, já deixar os rótulos aqui, né, das aulas aqui para elas serem aplicadas aqui na plataforma para vocês, tá? Agora voltando aí, a questão que o Heiser perguntou aí de aterramento, deixa eu só ver aqui um. Eu acho que esse projeto aqui está completo. Eu sei que eu vou falar bem por alto aí, o Heiser. Ah, não, aqui só tem só
Hum, É, não, que é só arquitetônico, não vai servir pra gente aqui, não. Eu só abri um outro aqui, uma outra disciplina, eu acredito que aqui vai estar. Esse esquema aqui, ele vai. Que geralmente eu começo a falar de aterramento lá em instalação elétrica predial. Mas esse desenho aqui, ele vai servir para o propósito. Deixa eu ver mais outro aqui. Aí a gente volta a falar sobre o desenho técnico, tá? Então, Heiser, na instalação, eu vou assumir que é a instalação de um cliente aqui, né? Então, geralmente a gente tem esse projeto aqui, é um exemplo de um posto de combustível, né, e serviços, né? O posto em si e a loja de conveniência, né? Então, geralmente um cliente, né, quando são vários clientes, assim, são, por exemplo, dois clientes separados, né, dois medidores de energia, um para a loja, outro para o posto, até condomínio, né? Condomínio horizontal, condomínio vertical. Geralmente a medição é nesse formato aqui, ó, uma entrada geral e você tem a quantidade de consumidores, né? Para esse tipo aqui de carga, onde eu tenho um comercial pequeno, né? Uma loja aqui e um posto, né? Barra oficina. Geralmente a gente, pelo menos aqui em Goiás, aqui não precisa aprovar ele na concessionária. Isso não quer dizer que não há necessidade de fazer o projeto, né? Porque a gente tem essa falsa impressão quando a gente escuta isso. Não precisa aprovar, porque depois que eu faço a instalação, eu peço para um eletricista, né? Ou um eletrotécnico, até um engenheiro, né? Mas geralmente quem faz mais esse tipo de instalação que não precisa aprovar na concessionária local, geralmente é um eletricista. Você contrata o eletricista e coloca lá a medição para você, ele liga no 0800 da Equatorial, né? Equatorial Distribuição, e daí marca a agenda, aí ele pega e fala, olha, é uma unidade consumidora, é uma residência, e eu quero ser, sei lá, trifásico. Você ainda tem essa escolha. Tem os níveis de escolha que você faz. Aí depois você fez isso, fez instalação, ou se é uma indústria, aí tem a questão do projeto, tem a questão da a RRT que vocês vão anotar, né? É o equivalente, essa RRT para os eletrotécnicos e a ART, né, anotação de responsabilidade técnica para os engenheiros e para o pessoal, o tecnólogo, né? É um documento, é como se você estivesse tirando uma nota fiscal. Vou pegar uma analogia melhor aqui. É como se você fosse, por exemplo, você foi no SUS ou você foi no seu plano. Aí o médico pega e passa um remédio para você, faz uma prescrição. Aquela prescrição é a prova, né, de que um profissional qualificado, aí quando eu falo qualificado, entende, né? Você tem que entender que é um profissional que tem um curso ou técnico ou superior. Quando eu falar qualificação, esse é o entendimento que vocês têm. Ah, não, então, se é um profissional qualificado, é que tem um curso técnico ou superior. Aí, se eu disser que é um profissional capacitado, quer dizer que ele tem um curso de capacitação que é chamado, esse curso de capacitação, por exemplo, eletricista, eletricista predial, industrial, qualquer tipo de eletricista, né? E como eu estava falando da saúde, né? Auxiliar de enfermagem, né? Técnico em enfermagem. Ah, não, só auxiliar, técnico não. Auxiliar de enfermagem. Ok. Daí, quando você faz essa ligação aqui, ó, você geralmente instala o geral, né? Aí o riser aqui é o geral, seria o geral, né? Que vai lá para o medidor e do medidor vai lá para o quadro de distribuição do cliente. E atualmente a gente faz a ligação desse jeito aqui, é o chamado TNS, né? E tenho também um TNCS, que é esse sistema que eu estou contando aqui com um sistema de aterramento. Aí, que sistema é esse, professor? Esse sistema
É o sistema em que você vai ter apenas um barramento. Antigamente, a gente colocava um barramento de neutro, um barramento de terra, e a fase você já vem no borne superior do disjuntor, e depois no borne inferior você entra aqui na mufla e vai para o medidor de energia de cada consumidor. Esse era o padrão antigamente. Com esse padrão TNS aqui, ó, você coloca um barramento, igual o barramento lá de neutro ou de terra, né, que é chamado BEP, barramento de equipotencialização. Você coloca, basicamente, é nessas medidas aqui, para essa caixa polifásica aqui, ó. Ó, 150 milímetros, 155 milímetros, né, por 50, por 6,5 aqui, né, para gente, basicamente, ele é 15, aproximadamente 15 centímetros, né, é, e 5 por 5 centímetros e por 0,6 0,06 centímetros, né? Que aí ele está contando os 15 centímetros daqui, né? Os 5 centímetros subindo aqui, e esse último aqui é a espessura do barramento aqui. Então, esse barramento de equipotencialização, ele vai ter interligação do neutro nele, também vai ter interligação do terra aqui, ó. O cliente, ó, ele está interligado aqui, ó, ele desce, ó, vem para a caixa de inspeção e vem para as hastes de aterramento. Então, esse sistema TNS, o barramento, ele é apenas um, né? Ele é um só para você conectar o neutro e o terra. E também as massas, ou seja, a parte metálica aqui, ó, interna, tá vendo aqui, ó, esse tracejado aqui, interna da medição, né? A caixa polifásica, a caixa geral aqui, as caixas polifásicas e essa caixa retangular aqui que é chamada de mufla, né? Onde você vai sair a derivação para ir para o medidor de energia de cada cliente. Aí, como é que funciona o sistema de aterramento, né? Aí você coloca o BEP aqui também, eu não vou aprofundar muito, que a gente, no momento oportuno, a gente aprofunda. Mas só para você entender, o Heiser, o que prova, se acontecer um curto-circuito, você falou que estava centelhando, né, os barramentos, talvez até as carcaças, é porque houve um curto-circuito. O curto-circuito, assim, vamos dizer assim, no popular aqui, deixa eu só acessar o programa aqui de desenho, que eu vou precisar desenhar em cima da tela e não no. O curto-circuito, basicamente, a gente viu lá em eletricidade, né, que sempre a gente tem uma fonte, né, ou contínua, ou alternada, né, geralmente tem esse desenho aqui, né, positivo, negativo. Geralmente eles colocam aqui dentro da senoidal, né? Então a gente tem uma fonte, que seria dentro lá da unidade consumidora, a fonte é a tomada, né? Que vem lá da rua, é uma extensão da fonte, né? Vem lá da hidrelétrica até chegar na sua casa. E esse circuito ele finaliza com o quê? Vamos supor um circuito aí de uma lâmpada, né? Ele tem o interruptor da lâmpada, né? Ele fecha aqui na lâmpada, a fase. Esse que é o desenho da fase aqui. A fase, vamos supor, fase A. Ela vai no interruptor, do interruptor sai o retorno da lâmpada. Aí vamos supor que o comando dela, você colocou lá no projeto, que é um comando A. Aí vem o desenho desse jeito aqui, ó. É a metade do desenho da fase, só que você põe uma letra aqui, um comando A. E do outro, e o que pega lá na lâmpada, né? Ela é bem naquela parte externa ali, né? Do rosqueado, é o neutro.
Aqui vou puxar uma linha de chamada aqui, vou desenhar o neutro. Neutro geralmente é esse desenhozinho aqui, ó, semelhante ao desenho da fase, só que com essa abinha ou para trás ou para frente aqui, tanto faz. O que importa é que ele vai estar assim. Então, quando você vê esse desenho aqui, você já sabe que é a fase. Eu coloquei aqui como fase A, mas geralmente lá no quadro de distribuição vai estar lá circuito um, circuito 2, né? O circuito um que é o de iluminação. E aqui é o interruptor. Então, o circuito, ele fecha desse jeito aqui. Vou mudar a cor aqui, ó. Então, fechou o circuito, ó, vai brotar uma corrente aqui, ó. Corrente elétrica, ela vai correr. Se é monofásico, quando você coloca o alicate amperímetro aqui, ó, ele vai aparecer o mesmo valor, né? Por exemplo, estou chutando aqui, viu? Vamos supor que lá no leitor dele aparece, sei lá, 3, né? 3 amperes. Então a corrente que vai estar fluindo aqui é 3. E no caso de um curto-circuito, aí o curto-circuito, deixa eu desenhei uma corrente muito grande aqui, deixa eu apagar ela aqui. Ficou bem fininha aqui. Corrente, né? Tá vendo aqui? Eu vou pôr ela bem quadradinha, igual a gente fez lá em eletricidade. Aí o curto-circuito, o que que é o curto-circuito? Em vez de eu passar pela lâmpada, essa lâmpada ela tem um valor de resistência, né? Uma resistência R, né? E se for um circuito a gente aprendeu lá em eletricidade, né? Se for um circuito de tensão e corrente alternada, nós vamos ter o quê? Uma impedância. Dependendo da natureza desse circuito, ele vai ter uma resistência, parte da construção dele é uma resistência, e a outra parte, a gente tem a reatância. Lembra que a gente viu no módulo não, na UC passada aí, né? Ou ela vai ser indutiva, se for um motor, né? Ele tem um enrolamento do rotor, tem um enrolamento do estator, então provavelmente ele vai ter uma reatância. Lembra que a reatância é o valor de resistência que representa a resistência daquele material, né? Daquele componente indutivo que é o enrolamento lá do motor do estator, né? Ou ele pode ser também capacitivo, né? Vai que é um equipamento eletroeletrônico e na construção dele ele tem mais capacitores que indutores. Às vezes ele tem só uma antena, né? Que é um indutor e o restante dele é capacitivo. Então a reatância dele vai ser capacitiva e vai se, né, traduzir na impedância aqui. Então, essa resistência ou essa impedância, né, que tem parte resistiva, parte indutiva ou capacitiva, né, ou até os três, né, esses elementos aqui são os que dissipam energia. Por isso que quando você liga a lâmpada ou qualquer outro equipamento, o cabo, isso se ele foi bem dimensionado, né, o cabo, o equipamento, ele não sai pegando fogo. Porque é toda essa energia, essa corrente elétrica, ela vai ser o quê? Dissipada no equipamento. No caso da lâmpada, vai ser, né, dissipada na forma de luz aqui, né? A energia vai virar luz e vai ser dissipada. Aí o curto-circuito é simplesmente, você vê, a coisa é simples, mas a gente precisa fazer uma introdução. O curto-circuito é simplesmente eu vim aqui, ó, lá na fase A e conectar com o neutro. Aí esse é o chamado curto-circuito fase neutro. Ele também pode ser o curto-circuito, você conectar a fase com o terra, né, com a cordoária de aterramento, ou a carcaça de um equipamento, né, a carcaça ali de uma betoneira, ou a carcaça ali de um motor ali no chão de fábrica, né? Aí quando ocorre o curto-circuito, essa corrente aqui, ó, vocês vão ver
né? Geralmente você vê isso mais lá nos cursos lá de engenharia. Essa corrente, ela vai entender ao infinito. Quer dizer que vai ser uma corrente muito alta, tão alta que o barramento ele vai começar a centelhar, ele começa, se ele ficar ligado, né, o disjuntor não atuar, ele vai começar a ficar fluorescente mesmo, ele vai começar a derreter, até derreter, ou então a proteção, né, o disjuntor vir aqui e atuar, né, o disjuntor termomagnético. Então, assim, sendo bem raso mesmo, Heiser, o que aconteceu foi ou um curto-circuito aqui entre a fase, uma das fases, e o neutro, ou seja, eu não tenho um equipamento para dissipar essa energia, aí a corrente vai lá para PQP, né? Para não dizer outra coisa, né? A corrente ela tende ao infinito, vai um valor muito alto aqui, e aí o barramento chegando até o caso. Se for um quadro de distribuição de uma empresa aí, né, de um, sei lá, com um transformador de 300, transformador de 500, ou até vários transformadores, né, vamos supor, três transformadores de 500, ocorre, às vezes, tem muito vídeo, depois vocês colocam aí na internet aí, né, no YouTube, coloca aí explosão, né, de curto-circuito de quadro de distribuição. Depois eu vou pesquisar, vou mostrar o frame para vocês aí. Então a corrente ela vai num valor tão absurdo, tão alto, que às vezes, dependendo das condições, né, se o ar aqui, dependendo o nível de tensão, né, se lá dentro da subestação, nós além de termos a tensão de baixa, nós temos a tensão de média tensão, né, se principalmente a bucha do transformador que está lá dentro da subestação de média tensão, né, o famoso 13,8, as três fases elas chegam a quase 24 mil volts, ou seja, uma tensão muito alta, e aquele ambiente ali fechado, ele vai quebrar a rigidez elétrica do ar, ou seja, ele vai provocar arco elétrico, provocando às vezes até explosão. Por isso que eles colocam na subestação uma espécie de gaiola mesmo. Essa gaiola vai funcionar com o princípio de gaiola de Faraday, para no aterramento, né, no escoamento do aterramento, essa corrente que tende ao infinito, em vez dela provocar uma explosão, literalmente, ela provoca, dependendo aí do tipo de curto-circuito, ela vai provocar uma explosão no barramento, vai provocar uma explosão na parte interna ali. O potencial elétrico ele fica tão alto, né? A corrente ela aumenta tanto que ela cria uma explosão. Aí o aterramento ele vai entrar, né? O efeito dele vai ser literalmente para sugar toda essa corrente, né? Enquanto existe aquele potencial elétrico alto, caso o disjuntor não consiga proteger em tempo hábil. Às vezes o disjuntor ele não desarma, ele vai desarmar, mas antes dele desarmar, a corrente provoca um centelhamento, provoca uma explosão ali no quadro de distribuição. Aí antes, né, se você tiver um sistema com a malha de terra, né, ou várias caixas de, por exemplo, aqui, ó, e igual tá aqui no desenho, ó, várias hastes de aterramento aqui, ó, muita cordoária no chão. Aí toda essa corrente que tende ao infinito, ou seja, tende a um valor muito alto, ela vai ser dissipada e não vai haver explosão, vai dar tempo do disjuntor atuar, né? Dá tempo do supressor de surto, né, que é o para-raio de baixa tensão atuar. Então, provavelmente, ou ele não está chegando no nível de curto-circuito, se ele não explodiu, né? Espero que não esteja chegando nesse nível aí. Então, essa é só uma palhinha aqui, eu deixei, mas calma, pessoal, que a gente vai falar dos assuntos aqui da aula de hoje aqui. Eu achei interessante essa pergunta aí. Eu sei que ficou um pouco, pode ter ficado um pouco vago, Heiser, mas é porque a gente ainda está no básico aqui, né?
É agora que a gente vai entrar vamos dizer assim, no entendimento, começar a entender o que é um projeto, né? Aí no módulo, no próximo módulo, a gente vai ter essa que vai ser a primeira matéria, essa que eu abri aqui, ó. Aí a gente fala mais de forma mais profunda aí sobre aterramento e outras coisas, tá bom? Mas você pode mandar mensagem que aí pode falar com a Sara, né? Que aí no horário aí à tarde, se você puder, aí você entra e a gente conversa aí sobre o acidente, né? Sobre essa situação aí que ocorreu. Beleza? Agora vamos voltar aqui para leitura e interpretação de desenho aqui. Vamos lá na situação de aprendizagem. Vamos lá no fórum. Beleza. Vamos discutir aqui um pouco aqui do fórum, depois deixa eu ver se na SAP 1 só tem uma SAP mesmo para as duas atividades. Vamos ver se fala alguma coisa. Deixa eu já colocar a nossa pastinha aqui, a SAP. Ver se ela fala alguma coisa do fórum. Não, fala dessas atividades. A gente só vai fazer duas, viu, pessoal? Aqui fala de três atividades, mas só são duas, tá? Aparentemente do fórum não está falando aqui, não. Vamos então discutir primeiro o fórum e aí vamos entrar no assunto aqui também da atividade um, né? Que tem tudo a ver. Então, tema: a importância de elaborar um projeto de instalações elétricas com qualidade. Por que que eu até, às vezes, quando a gente tem mais tempo, né, tem pelo menos 3 aulas, eu gosto de falar o fórum numa aula, eu mostro aqui que é um projeto, aí na atividade um é que eu mostro o projeto propriamente dito, né? Mas aí eu vou aproveitar, já que eu até abri alguns projetos aqui prontos, né? A gente vai discutir, né? Aí nesse caso, o fórum aqui, pessoal, vocês não precisam mandar arquivo, escrever nada, não. Vocês vêm aqui em responder, né? Responde, faz a sua ponderação aqui, né? E vem aqui enviar mensagem ao fórum, tá bom? Nesse fórum, acho que é igual o fórum o anterior aqui que a gente fez lá em comunicação oral escrita e eletricidade básica. Então, o tema, né, a importância de elaborar um projeto de instalações elétricas com qualidade. Né? A gente pensa qualidade, né, com algo em excelência, né? E elaborar um projeto, né? Aí fica a questão, né? Se você está num curso básico aqui, a gente tem que entender o que que é esse projeto, né? Primeiro, para justamente a gente saber o que que é ele feito com qualidade, né? Então vamos lá. Perguntas norteadoras abaixo. Quais são as normas mais importantes a serem consideradas na análise e elaboração de instalações elétricas? Essa pergunta a gente já vai responder aqui, ó. O mais importante seria esse aqui, ó. A NBR 5410. Só fazendo um resumo, pessoal, para eu não me alongar muito, né? Que a gente ainda tem que por exemplo, se você tiver que sair no final aqui da 1 hora aqui da aula, não tem problema não. Eu estou gravando aqui, tá, galera? Então, bom, não, estou gravando sim. Então, eu vou um pouquinho mais no assunto, porque, né, eu achei interessante discutir aqui sobre a pergunta aí do Heiser, né? E para vocês não ficarem prejudicados, vocês vão ter o tempo proporcional aí, né? Mas se você precisar sair, você pode sair né, que a aula está sendo gravada aí, tá bom, pessoal? Senão vão ser prejudicados aí
na questão aqui, assim, eu acho bom quando algum aluno pergunta, assim, porque mesmo que não tenha, assim, vamos dizer assim, diretamente a ver, mas, assim, é aquela história, né? Aqui a gente pode errar, né? Porque nós estamos no curso mesmo, nós viemos aqui para entender, para aprender, né? Já não estou dizendo que eu nunca errei ou que você nunca vai errar, né? Mas assim, o intuito do curso é para você aprender, para você minimizar, quiçá anular os erros que podem ocorrer no exercício aí da sua profissão da eletrotécnica, né? E da engenharia elétrica, tá? Então, a mais importante, ele está falando as normas mais importantes. Eu vou destacar primeiro a NBR 5410. Ela é a Bíblia, né? Por assim dizer, né? É a Bíblia do eletricista predial, industrial, é até do eletricista de redes, né? Apesar dele mexer com média tensão, né? Ele está lá fora nos postes, né? Instalando, plantando poste lá com guindalto hidráulico, mas ainda é importante esse eletricista saber. É a Bíblia do eletrotécnico também e, obviamente, a Bíblia do engenheiro eletricista. Então, essas normas aqui, elas são recomendações, né? Só para resumir, depois lá em instalações elétricas prediais, eu vou aprofundar mais no assunto. Essa norma aqui é uma norma, ela é derivada de uma norma internacional, tá bom? Lá em instalações prediais, eu vou explicar melhor por que que ela é derivada de uma norma internacional. Pai, não tem laboratório aqui no Brasil, não, professor? Tem, tem. Só que, como se diz, o buraco é mais embaixo. Essas normas aqui, só para vocês terem uma ideia, elas são fruto de estudos de universidade, de faculdade, de curso, né, de graduação, curso pós-graduação, lato sensu, né, especialização, stricto sensu, mestrado, doutorado, e que inclusive esses profissionais eles criaram empresas e esses profissionais é que moldaram e que criaram essas normas que são as internacionais. Por isso que elas são referências no mundo inteiro. Todo país do planeta Terra, todos, eles têm uma norma dessa, não com esse mesmo número, mas eles têm, todos têm, e vem de um mesmo lugar, que é o I3E. Lá na primeira aula, geralmente lá em instalação predial, eu falo sobre isso. Mas entenda que essa aqui é a norma da ABNT, né? E ela é fundamental para os trabalhos aí, né, de várias áreas da eletrotécnica, da engenharia, de várias áreas técnicas, né, várias áreas de engenharia. São fundamentais esse tipo de norma. E no caso, há para projeto instalações elétricas aqui, né, a 5410, né, ela fala de padrões, né, de instalação elétrica de baixa tensão. E essa norma que, apesar, né, além dela ser uma norma, né, referência, né, utilizada também por toda concessionária de energia que você pensar, elas utilizam essas normas para construir os manuais que são chamados de norma técnica de distribuição de tudo quanto é concessionária que você pensar, Equatorial, a Neo Energia, a Energisa, que a gente tem aqui no Brasil. CEMIG, né, que ainda é do estado aí, as centrais elétricas aí de Minas Gerais, né? Então, elas utilizam como referência. Aí existe uma norma do trabalho, a NR10, que ela tem poder de polícia. O que que é isso, professor? Tá amarrado, poder de polícia? Os homens, é? Isso. A NR10, uma norma regulamentadora do trabalho, ela faz referência a essas normas aqui, ó, a norma brasileira, por exemplo, a 5410. É a norma do trabalho que referencia uma NBR, aí ela é que chancela, é ela que autoriza. É como se ela fosse, sei lá, o juiz, vamos dizer assim.
né? A NR10, né? Todo trabalho em instalações elétricas ela regula. Então é como se a NR10 fosse a gente vai ter no próximo módulo aí. Ela não está aqui não, mas é até bom eu colocá-la aqui nessa disciplina aqui. Só achar aqui, gente. Vai. Não estou vendo ela aqui não. Tem problema não, a gente pega ela aqui agora aqui, ó. E faz parte, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Vou até baixar aqui e já deixar a última atualização dela aqui, ó. Vou deixá-la em instalações elétricas prediais, que ela deveria estar aqui. Aí tava. Porque eu não enxerguei aqui. Em leitura e interpretação de desenho, que ela também deveria estar. Então, pessoal, essa norma aqui, ela é que regulamenta, ó, norma de segurança, né, instalações de serviço em eletricidade. É ela que referencia a 5410, por exemplo. É como se ela fosse o juiz e a NBR 5410 fosse a polícia. A polícia, por si só, ela não prende ninguém. Ela não, vamos dizer assim, ela não aplica a lei. Quem faz, quem dá autorização, ó, ordem de prisão para fulano de tal, né? Para bandido fulano de tal. Ou seja, a NR10 é que fala, olha, tudo que a NBR 5410 fala não é groselha, né? Igual lá o Pablo Costa fala, né? Não é groselha, é coisa séria. Então, Equatorial, siga essa norma, pelo amor de Deus. Jorge Mateus, siga essa norma. Aí, beleza, aí todo mundo segue ela. Então, uma norma importante para projeto, né, para instalação é a 5410. Outra aqui, ó, a 5444. Ela fala de padrões, ó. Padrões. Lembra que eu tinha desenhado aqui, né? Agora há pouco aqui. Eu até desenhei, foi por cima, né? Utilizando aqui o. Fiz o circuito. A gente olha nesse diagrama aqui, ó. A gente tem a proteção geral, ó. Tem o neutro, as três fases. Tem o disjuntor, tem um diagrama unifilar aqui, ó. Os três disjuntores que servem para desligar ou ligar aqui o supressor de surto, né? O DPS. Esses três módulos aqui, ó. Esses três aqui. A mufla, ó. O medidor da loja, que é trifásico, ó, de 40 amperes. A medição do posto barra oficina, que é T2, né, categoria trifásica e 2, é relacionada ao número de carga, a gente vai ver mais para frente o que que é isso. 60 amperes. A 5444, ó, ela, todo esse padrão aqui, ó, de você colocar um disjuntor, circuito um, circuito 2, todos esses padrões, esses desenhos que nós estamos vendo aqui, ó, identificação da fase, o condutor dos três condutores, ó, esse aqui é o neutro, esse aqui é a fase, esse é o terra. Esse desenho aqui é um disjuntor a seco, né? O disjuntor que a gente conhece, ó, se tem um pauzinho, ele é monofásico. Se tem dois aqui, ele é trifásico, ou três, né? Desculpa, ele é trifásico. Se tem dois, ele é bifásico. Então, todos esses desenhos que eu olho aqui, bato o olho e já sei o que que é porque, né, no curso eu estudei sobre os princípios da NBS 5444. Outra norma importante.
O Heiser falou aí da 5419, que é ela não é de aterramento não, mas ela também fala do aterramento, ó. Eu vou colocar aqui, eu não estou achando ela aqui, mas eu tenho ela aqui. 5419. A 5419 aqui, pessoal, ela fala, essa daqui é antiga, viu? Atualmente elas são 4 volumes desse daqui. Essa é a antiga, que era apenas um livro. Esse daqui, ó, de 48 páginas. Essa aqui é o modelo antigo. Se eu não me engano, a nova, ela tá válida desde 2015 e são 4 livros em vez de apenas um, né? Mas didaticamente aqui para gente, vou até baixá-la e deixá-la aqui na nossa biblioteca aqui, ó. Um agradecimento aí ao Instituto Federal, né, que disponibilizou aí, ó. Vou até jogar aqui também, ó. Outra norma que é importante, ó, para a gente responder esse questionamento, a 5419, né? Ela fala da proteção da estrutura como um todo. O SPDA, né? O apelido dela é. Eu vou abrir ela aqui, que aí eu consigo escrever dentro. E ele está protegido. Basicamente, deixa eu usar aqui novamente aqui o. Como ele está protegido, eu vou ter que desenhar por cima aqui. Então, basicamente, o SPDA, ele tem 3 elementos. Você tem aqui uma edificação, ó, um prédiozinho, ó. Você tem aqui um prédio. Aqui é o chão aqui, ó, igual os livros de física faz lá, né? Aí o SPDA, ele tem 3 elementos. Ele tem a captação, o captor Franklin, né? Que ele não deveria ser para-raio, não. Deveria se chamar chama-raio. Existem alguns princípios que a gente vai falar mais para frente aqui. Então a gente tem a captação, primeiro aqui, ó. Nós temos a descida, as descidas, e nós temos o terceiro elemento, que é o aterramento, que é o assunto aí que até o que o Heiser perguntou aí, e que eu não aprofundei muito, tá, Heiser? Mas eu prometo mais para frente a gente aprofundar aí. Aí a malha de aterramento, ela pode dar a volta aqui no prédio, inclusive, ela pode lá no início da construção você fazer várias malhas aqui, ó. Vamos supor que esse prédiozinho não tem subsolo. E as hastes de aterramento vão estar incrustadas aqui no solo, né? Aí o terceiro elemento é o aterramento em si. Então o raio, né, um dos princípios que ela foi feita, né? O raio ele vem, deixa eu colocar um raio uma cor visível melhor. Aí o raio vem aqui, ó, Shazam, desce aqui, ó, Raiden wins, flawless victory, vem aqui, ó, Fá. E aí ele dissipa no solo aqui, ó, vai dissipando no solo. Por que que eu pessoalmente digo que ele deveria ser chama-raio? Porque a descarga, em vez dela cair numa pessoa aqui, que está aqui, ó, ou ele cair aqui na fachada, por ele estar mais no alto aqui, ele tem lá na eletricidade, provavelmente quem falou mais disso foi o professor do presencial, o poder das pontas. Então, o princípio aqui do SPDA aqui, ó, o poder das pontas, ele naturalmente ele vai
esse raio ele vai ser atraído pelas pontas, objetos pontiagudos, né? E objetos mais altos. Quem que é o mais alto aqui dessa edificação é a própria edificação. Aí você coloca numa altura aqui, para na hora que esse raio cair aqui, ó, ele vir e ser conduzido pela descida e depois ser dissipado no aterramento. Então, o aterramento é uma opção para se houver uma corrente de curto-circuito, né? Se tiver, né, uma descarga aí, mesmo que ela não seja de um curto-circuito, mas uma descarga aí, né, no equipamento ou numa pessoa, ela ser desviada para o sistema, né, de aterramento e ser dissipada lá. Outra norma aqui, ó, que é importante a gente ressaltar aqui, ó, é a de aterramento. Eu não me lembro de cabeça. Existe uma de aterramento, viu, pessoal? Separado. Que quando fala de aterramento, a gente fala só de NBR 5419, mas a 5419 ela cobre tudo. Ela cobre a captação, a descida e o aterramento em si. Deixa eu ver, NBR. Eu acho, pode ser essa daqui. Deixa eu ver se é essa mesmo, a 6524. Deixa eu ver só se é essa daqui. Ela deve falar de 6524. Eu não me lembro. Tem uma só para aterramento mesmo. Deixa eu ver se é essa daqui. Não é essa, mas essa daqui é nova, viu? Ó, trata de aterramento de instalações elétricas para arranjos fotovoltaicos. Eu sei que tem uma que fala de aterramento propriamente dito, de maneira genérica. Então, ó, você pode colocar aí na lista aí, a NBR 16690, que é importante aí para a gente responder essa questão. Quais os impactos na execução de um projeto de instalação elétrica que tenha sido elaborado com um erro técnico? Que impacto? O impacto negativo, do tipo eh, perda de equipamento elétrico ou dano, né? Aí, quando eu falo dano apenas, quer dizer que dá para a gente consertar esse equipamento, né? Ou perda total do equipamento, que aí a gente vai ter que trocar. Esse é um impacto, né, negativo por um erro numa instalação elétrica. Aí imagina, falando do assunto erro aqui, ó, imagina o desenhista e o cadista, o projetista, né? Projetista, ele não necessariamente precisa assinar o que tem, o que vai provar que ou eu ou você que está assistindo a aula é responsável técnico pelo projeto, é se o seu nome está na RRT, ou seja, no Registro de Responsabilidade Técnica desse projeto ou do aterramento, do que quer que seja que você esteja assinando lá. Se você assinou o projeto e na execução está um jeito, problema de quem executou, porque você projetou e o desenho está lá correto. Agora, se você fez o projeto está errado. Por exemplo, igual eu falei aqui, ó. Aí dá a louca na Chapeuzinho Vermelho, aí você pega, você faz, você mostra o desenho desse quadro aqui, aí você fala, ó, aí você faz essa derivação aqui, né? Em vez de você colocar o DPS aqui, né? Colocar o disjuntor aqui, né? Para você conseguir fazer a desinstalação dele de forma segura, você pega e desenha isso aqui, ó. Você vem aqui, ó, não coloca o disjuntor e não coloca o DPS. Aí você vem aqui, ó, e conecta direto no BEP. Aproveitar aí que está aberta aí
O que que você acha aí, Heiser, que vai acontecer se eu, desenhista, responsável técnico por aquele projeto, fiz isso aqui que eu acabei de dar o exemplo aqui? Não ligar, não passar pelo DPS e ir direto aí, o que que você acha que vai acontecer? Opa, professor, eu fui bem rápido no banheiro. Volta para mim só no começo que você falou aqui da ligação. Então, ó, eu vim aqui, ó, eu como projetista, né, responsável técnico, fiz o desenho, né, tô fazendo aqui o desenho, aí em vez de eu colocar o disjuntor, em vez de eu colocar o DPS, eu venho aqui e interligo diretão aqui, ó, no BEP aqui. O que que vai acontecer? Vai dar uma sobrecorrente no BEP? Isso mesmo. Ou seja, mais conhecido como curto-circuito. O BEP vai centelhar aqui, ó. Eu não, nem precisa ligar o disjuntor aqui, não, ó. Na hora que lá no, lá aqui na hora que o pessoal, por exemplo, você liga lá no 0800, né? Aí aqui tá o postezinho, né, para você interligar direto na baixa tensão. Na hora que o eletricista de rede fizer essa interligação aqui, ó, aqui seria o neutro, né, aqui fase A, fase B e fase C. Na hora que ele fizer isso daqui, não precisa nem estar ligado. Se tiver diretão aqui, ó, deixa eu tentar colocar o desenho de novo aqui. Se tiver desse jeito aqui, foi o que você falou, vai dar sobrecorrente e vai dar um curto-circuito. Na hora que ele fizer a ligação lá no poste, a sorte é que ele vai olhar e vai reprovar. Ele não vai chegar a fazer isso, porque no desenho tá desse jeito, né? Então, eu fiz o desenho errado e aí o eletricista pegou e fez igualzinho eu coloquei aqui, né? Ele pensou, ah, não, foi um eletrotécnico, foi um engenheiro que fez, então ele sabe o que que ele está fazendo. Aí ele pega e instala desse jeito. Aí o leiturista não, quem vai fazer essa instalação vai fazer uma inspeção visual primeiro. Aí, se ele não detectar isso, né? Se ele olhar, achar que está normal, né? Se ele for lá diretão e ligar, vai dar um pipoco lá em cima. E vai começar a pegar fogo. Corre o risco de haver até uma explosão, porque ele não tem nenhum elemento de proteção, né? Pode até ser que a chave fusível do transformador mais próximo, ou a mais próxima que tiver lá, ela desarme. Você vê Não, ele pode literalmente. É porque eu tenho uns vídeos aqui, eu tenho que achar. Que aconteceu mais ou menos isso aqui que eu estou narrando para vocês, né? Ah, professor, não, agora eu peguei a visão. Então quer dizer que o impacto, né, não, imagina, eu errei a instalação elétrica, ou seja, eu errei o projeto, né? Aí não foram olhando esse erro que eu fiz, quem executou fez, daí o CREA, né, ou o CRT, né, o Conselho Regional dos Técnicos, ele vai avaliar isso e eu posso ser responsabilizado civil e criminalmente. Inclusive, o eletricista lá, com certeza vai acontecer um acidente com ele, né? Pode haver uma formação de arco elétrico no decorrer da linha, né? Mas principalmente lá no medidor de energia, lá no chão, ele vai dar um pipoco, vai dar um fogo ali. Eu, assim, acredito, chutando, pode ser que até o cabo saia do borne lá, né? Se ele não foi muito bem apertado lá na medição, né? Aqui, ó. Pode ser que ele pipoque aqui, ó, ele saia, pegue fogo aqui, ó, aí dá aquele fogão, né? Aquele arco ali. Ah, professor, então o impacto, né, num projeto de instalação que tenha sido elaborado com erro, ou seja, eu errei, eu provoquei um curto-circuito, né, no desenho, né? O desenho, ele mostra que é um curto-circuito. Eu deveria ter colocado um elemento no meio. Esse elemento aqui, ó, o DPS, ó. Eu deveria ter colocado o DPS. Ah, professor, e se eu tivesse só colocado o disjuntor? Ia dar fogo do mesmo jeito.
Na verdade, talvez até que não, porque aí o disjuntor aqui, esse de 20 ia desarmar, mas ia dar problema do mesmo jeito. Então, o elemento que faltava aqui era o DPS. O DPS ele fica aberto quando não tem curto-circuito. Aí, quando aparece curto-circuito, ele fecha e aí, em vez do fogo e para a instalação elétrica, ele vai para o barramento e aí depois vai para o terra, aí ele se dissipa lá. Fechou? Vamos à terceira pergunta aqui, ó. Quais as características de um bom profissional técnico em eletrotécnica? Ah, agora ele já está falando do eletrotécnico em si, não está falando do geral aqui. Mas serve também para o geral, viu? Exigidas pelo mundo do trabalho. Primeiro, ele pode conhecer, ele pode ter conhecimento técnico, pode, mas primeiro, pessoal, o que chancela vocês de trabalharem, né, em uma instalação elétrica, fazendo projeto, fazendo execução, né, que é pegar o projeto que foi idealizado, é igual o nome, o projeto ele é uma projeção, ou seja, esse desenho aqui me responde uma pergunta, parece ser idiota. Esse desenho aqui, ó, eu já estou dando a dica. Esse desenho aqui, ele é o projeto em si? Ele é a instalação elétrica desse posto aqui? Qualquer um pode responder aí, galera. Esse desenho é o projeto? Desculpa, ele é a instalação elétrica? Não, ele não é instalação elétrica. Mas ele é o quê? Ele é uma projeção. Ele é uma projeção na forma de desenho. Por isso que eu enfatizei bem. Esse desenho é instalação elétrica? Não. Ele é o desenho da instalação elétrica. Ele é uma projeção. Ou seja, no campo dos desenhos, desenho técnico que a gente está falando agora, ó, foi feito um desenho aqui, ó, vista frontal, vista lateral e vista superior da medição. Temos aqui uma planta baixa. O que que é a planta baixa? A planta baixa é literalmente é como se você tivesse com um drone voando e enxergando essa edificação por cima. E o que a gente está vendo aqui em colorido aqui é o desenho do projeto elétrico. São as instalações do projeto elétrico. Aqui é o quadro de distribuição. Aqui, ó, dentro dessa sala aqui, ó, isso aqui é uma luminária. Esse aqui é o interruptor dela, ó, ela faz parte do circuito 1, do primeiro disjuntor. Esse é o comando dela, ó, o comando L. Nós temos várias tomadas aqui, ó. Temos o banheiro aqui, ó. Então, esse daqui não é instalação elétrica em si, ela é uma projeção, né? É uma projeção baseada em desenho, que é o chamado desenho técnico, e também uma projeção baseada em cálculo matemático, mais especificamente cálculo físico, né? O que a gente estudou lá na UC2. Por isso que eu fui bem chatolino com vocês. Ó, pessoal, vejam, refaçam. Ah, não estou entendendo, mas vão fazendo o exercício, pega ele resolvido, vão fazendo, vão escrevendo, que esse exercício da gente copiar, escrever, a gente começa a entender, né? Que uma coisa é você pegar um livro, você pegar isso aqui e começar a ler, né? Demanda total, demanda da iluminação, você até entende, né? Que essa letra A na fórmula é a demanda da iluminação, esse B1 é a demanda do chuveiro, chuveiro elétrico, né? O C minúsculo é demandas de aparelho de ar-condicionado, o D minúsculo com o índice 2 é demanda de força, né? Ou seja, é ponto de força, né? Tomadas, né? Para motores ou bombas, né? Força na indústria. Basicamente é motores elétricos, né? Máquinas elétricas, né? Então você vai lendo aqui, você vai entendendo. Mas a partir do momento que você vai lendo, calculando, pegando sua calculadora científica aqui, ó, né? Essa daqui, ou essa outra que a gente utiliza mais, né? Parece bem aquela Cássio, né? A mesma coisa daquela Cássio que a gente usa aí. Você vem aqui, você vai calculando, você vai escrevendo a fórmula no papel ou no tablet, né?
Aí você vai exercitando, você vai entendendo, você vai calculando ali. Aí se essa potência é ativa, é a potência que realiza o trabalho, o fator de potência, né? O professor comentou pouco, mas a gente viu lá em eletricidade, né? Que é uma espécie de energia magnetizante que ela impregna no barramento. Aí eu tenho que tirar essa energia magnetizante. Aí esse fator de potência é um índice que fala se a energia ela está com um bom rendimento, um bom aproveitamento ou não. Nesse caso, ó, o fator de potência 0,92 ele está ótimo, inclusive ele está dentro da lei, ele está em conformidade com a NBR 5410, ele está em conformidade com as resoluções da ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, o projeto é uma projeção na forma de cálculo, na forma de desenho, né? Aqui a gente tem a queda de tensão, na forma de cálculo de desenho técnico, para que o eletricista, né, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista pegue aquilo e transforme em algo real, que é essa instalação aqui, ó, que é a instalação elétrica. Aí existem alguns padrões aqui para gente, né, para gente chegar ao projeto elétrico em si, né, da instalação elétrica, né? Então, a característica de um bom profissional técnico em eletrotécnica exigidas pelo mundo do trabalho, primeiro é que ele tenha o curso, né, o curso de qualificação. Qualificação é o quê? Uma coisa é eu dizer que fulano de tal é qualificado para tal tarefa. Quando eu falo que fulano de tal é qualificado para uma tarefa, quer dizer que ele entende e conhece aquela tarefa. Agora, quando eu falo que um eletrotécnico é qualificado, um engenheiro é qualificado, é um engenheiro eletricista, eu estou querendo dizer relacionado ao curso dele. Ah, a gente vai ver um pouquinho lá mais para frente, que aqui na NR10, ó, vou procurar aqui. Aqui, ó. O item 10.8 fala de habilitação, qualificação, capacitação e autorização. No caso, quando eu digo que você é qualificado, provavelmente eu vou falar isso no final do curso, que você tem o curso de qualificação, ou seja, o curso de técnico em eletrotécnica. E o ciclano é qualificado porque ele tem um curso superior de engenharia elétrica no Senai, por exemplo, também, né? Então, quando eu falo qualificação aqui na aula, entenda que qualificação é o curso técnico ou o curso superior, beleza? Quando eu falo habilitado, quer dizer que eu tenho a CNH, né, de motorista, mais ou menos. O habilitado, eu tenho a habilitação, mas não a habilitação para dirigir veículos automotores, mas a habilitação para você exercer a função de eletrotécnico, para você exercer a função de engenheiro eletricista. Ah, professor, entendi. Então, a característica de um bom profissional técnico em eletrotécnica é ele ter a qualificação, né? Ou seja, ter o diploma. Porque quando a gente fala diploma, né, pessoal, parece uma coisa assim, fulano tem um papel, agora ele grita Shazam, né, pelos poderes de Grayskull, ele se torna o Capitão Planeta lá, né, se torna o eletrotécnico. Não. Aquele papel é a prova de que você fez o curso, você fez todas as matérias e que você passou. Ele tem a chancela da instituição, que é chancelada pela Câmara de Educação. Ah, então quer dizer que você tem fé pública. Então quer dizer, quando eu recebo o meu diploma, né, o de técnico, o de engenharia elétrica, por exemplo, quer dizer que eu sou qualificado, eu fiz o curso. Então eu tenho conhecimento, você tem conhecimento de causa para exercer aquela profissão.
Então, a característica de um bom profissional é, primeiro, ele ser qualificado. Depois que você faz a qualificação, né? Você pegou o diploma aí do Senai, por exemplo, pegou hoje. Aí o Senai dá um tempo lá. Eu sei que a Católica me pediu 3 meses, né? Porque não era só eu, né? Era uma turma inteira lá. Aí depois de 3 meses é que a PUC Goiás, né? Ela me entregou a minha habilitação. Melhor dizendo, o meu diploma de qualificação. Ainda nem estou falando da habilitação. Ah, então quer dizer que eu me formei, colei grau, o Senai, a Católica, me entregou meu diploma, né? Entregou seu diploma de eletrotécnico e o meu de engenharia elétrica. Eu sou qualificado, agora eu tenho o documento mostrando que eu sou qualificado. Aí depois você vai lá no Conselho Regional dos Técnicos, né? A seção aqui de Goiás, né? Aí você vai apresentar a sua qualificação e aí sim você vai ser registrado no seu conselho competente, ou seja, no Conselho dos Técnicos. Eu vai ser no CREA, né? No Conselho aqui de Goiás, né? No regional aqui de Goiás. E daí eles vão pedir um tempo lá, você vai ser registrado e tal, sei lá, daqui 30 dias. Aí daqui 30 dias eles vão te entregar a habilitação porque você foi qualificado pela universidade, pela instituição de ensino. Aí quando eu sou habilitado, quer dizer que antes de habilitado eu tive que fazer a qualificação. Então, a característica de um bom profissional técnico em eletrotécnica, né? Além dele, eu sei que muitos respondem aí, né? Muitos alunos respondem que ele, né, saber trabalhar, saber sobre projetos, saber sobre instalação elétrica, saber sobre as simbologias, né? Aqui na ponta da língua, aqui as simbologias, para ele poder interpretar, saber que isso aqui é um quadro, saber que está indo aqui para essa caixa, né? Um, um neutro, 3 fases aqui do circuito 8, né? Ou seja, a mesma fase, né? 3 condutor energizado e um terra. Ele está indo para essa caixa aqui, ó, e subindo, indo lá para a parte de cima aqui dessa edificação. Então, além de saber esses conhecimentos, ele tem que ser qualificado e muitas empresas, além de você ser qualificado, eles te pedem a sua habilitação ativa. Quer dizer que você está em dia com o seu conselho dos técnicos, né? O Conselho Regional do Técnico, acho que é a seção 1, que é aqui de Goiás, né? Ou com o Conselho Federal, o Conselho Regional do CREA aqui, né? Dos engenheiros e agrônomos. Então, tem empresa que ele pede a sua qualificação, ou seja, o seu diploma de qualificação, e ele também pede a sua habilitação, a sua carteirinha que prova que, além do curso, você está em dia aí com sua instituição. E aí, o interessante, depois de você, qual que é a vantagem de eu ser habilitado, professor? Eu só quero fazer meu curso e trabalhar, só quero ser qualificado e trabalhar. A vantagem de você ser qualificado é porque você tem um curso, né? Um curso técnico ou superior. A vantagem de ter habilitação é porque existe algumas vagas aí que eles vão pedir que você, além de ser eletrotécnico ou engenheiro eletricista, você seja também habilitado, ou seja, você tenha o seu criativo. Mas por que, professor, eu tenho que ter meu CREA ou meu CRT ativo? Porque todo serviço que você faz, incluindo projeto elétrico, instalação, né, execução de um projeto que outro profissional fez, você vai lá na sua página, depois você faz o projeto, ó, você vai vir aqui, ó, nesse site. Aí no caso eletrotécnico, né, o CRT Go.
Não quero conversar com você agora, não. Então, ó, no caso, o engenheiro ele vem aqui nessa página, né? O, o eletrotécnico ele vem aqui. Depois que ele pega a qualificação, vai lá no CREA, né? Ou no CRT, né? No caso do eletrotécnico. Quando você pega a sua habilitação, você faz seu registro, tem um espaço aqui. No meu caso aqui, eu tô mexendo mais com CREA porque é o que eu conheço mais aqui, ó. Aí você vai vir aqui, ó. Aí tem essa área de login. No CRT tem a mesma coisa, viu? É porque eu não, é porque eu tenho que dar uma procurada aqui. Aí essa área de login aqui, pessoal, né? Você vai ter você vai colocar o seu CPF, né? E a sua senha. É igual o e-mail, né? Tem esse espaço aqui, né? Aí você coloca o seu CPF, coloca a sua senha e aí você vai entrar. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que ser habilitado. Você tem que ter levado seu diploma lá, eles olham seu diploma, carimbam ele, aí dão um número para você, que é o número, é o Registro Nacional Profissional, é o é, RNP, Registro Nacional Profissional. Aí com esse número, esse RNP, né, você entra aqui com o seu CPF, com sua senha, aí você vai entrar numa área para você fazer o quê? Assinar a sua, igual, lembra que eu falei agora há pouco aí, né? Você vai fazer o registro do seu projeto, o registro da execução. Você vai colocar lá onde que é, endereço, colocar todos os dados lá, né? O valor que você está cobrando, né? É semelhante à receita lá do médico, né? Aí, com esse documento, ele também tem fé pública. Por quê? Porque você é qualificado, ou seja, você é formado, você é eletrotécnico e você é habilitado pelo CRT. E aí você tem um registro, você está autorizado a fazer, né, uma anotação, né, ou registro, né, no caso do eletrotécnico, né, um registro de responsabilidade técnica. Aí você vai falar que eu fiz o projeto do fulano de tal, né, igual aqui, ó, FLV Combustíveis, né, projeto fulano de tal, né, o seu registro. Isso aqui é o meu regional. Nós temos o RNP, né, que eu falei, né, o Registro Nacional Profissional, que é um número, parece um código de barra. Aí você tem o proprietário aqui, ó, o nome da empresa, o RT da obra, foi esse engenheiro civil aqui, ó, Divino. Então lá você vai colocar todas essas informações lá e aquele documento é que vai provar que você é o responsável técnico, você é que se responsabilizou ou pelo projeto, ou pela execução, ou pelos dois, né? Projeto e execução. Hum, entendi, professor. Entendi. Discutimos aqui o fórum. Eu tô achando, pessoal, que eu vou ter que deixar para outra aula que a gente discutir, ou eu gravar aula extra aqui da atividade 1. Deixa eu ver se eu lembro aqui se ela é muito longa. É, pessoal, para só lembrar aqui, porque faz muito tempo. Ah, não, eu tô em instalação, não tem nada a ver. Pessoal, para ficar melhor inteligível, eu acho melhor a gente, na próxima aula, eu vou discutir sobre a atividade 1 e 2, tá bom?
Eu posso passar aqui do horário aqui, mas eu tenho uma aula daqui a pouco aqui e eu acho que a gente vai demorar mais um pouquinho. Aí na próxima aula, mas vocês não vão ser prejudicados, pessoal. Se de tudo não der para eu fazer só nessas duas aulas tudo, né? Mas eu acredito que dá sim. Eu já começo na próxima aula já falando da atividade um e da atividade 2, tá bom? Queria perguntar alguma coisa aí? A Heiser, alguém? Não? Então, pessoal, pelo tempo aqui, porque senão eu tô vendo aqui que são, né, duas atividades, né? E agora que eu lembrei, ela é um pouquinho extensa. Mas vocês entenderam aqui como é que vocês vão poder, responder aí as perguntas do fórum, tá, pessoal? Aí, próxima aula, aula do dia 19, né? Eu já vou começar já de cara já falar da atividade um e depois a atividade 2. O bom é que elas são complementares aí, né? O primeiro é só o layout, o desenho aqui do projeto, porque se eu falar ela agora aqui com pouco tempo que eu tenho, acredito que não vai comprometer com o entendimento, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma dúvida aí, Isabela, Heiser, Matheus, Jarlison? Não, por enquanto. Então tá, pessoal, ó, aproveitando que eu ainda estou gravando, ó, se tiver algum de vocês aí que tá agora, acredito que não. Olhando aqui o nome aqui, acho que todos vocês que estão aqui, acho que já passaram. Pelo menos do Raiz eu tô lembrando, Isabela também. Matheus, eu não tô lembrando, Matheus. Você entregou tu e o Jarlison também. Vocês me desculpem, eu tô lembrando da Isabela e do Heiser. Já entregaram tudo, então se tiver faltando alguma atividade ainda, vocês ainda podem enviar. Acabou o dia 9, né? Mas pode enviar ainda a tarefa, viu? Eu deixei aberto. Eu até falei para Sara lá, não vou deixar aberto mais um pouco, né? Vão lá, vão igual um aluno fez ali, ele foi também lá em comunicação oral escrita. Eu deixei aberto também, né, para justamente para a gente, no final aqui do módulo, né, vocês ter pouca coisa para enviar, né, ter só a matéria lá de QSMS, né, para vocês enviarem a tarefa, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, que aí a gente. Professor, Sim, a sim, parte pois da não, Raiz. AutoCAD, como é que você vai ensinar ela? Em que momento AutoCAD? O pessoal vai ensinar Mas, AutoCAD? Como é que vai ó, ser? o AutoCAD em si, eu tô vendo aqui que vocês vão ter Fazer. uma aula em um momento presencial, ele vai até meio-dia, né? Vocês vão ter dia 14 e dia 21. Essa parte do AutoCAD, provavelmente vocês vão fazer lá no laboratório, né? Laboratório lá de informática. E aí o professor ele vai falar sobre as ferramentas, geralmente é isso. Que assim, pela internet fica um pouco complicado porque o AutoCAD você tem que ter ou a autorização, né, numa empresa, né, que o valor é bem meio salgado, ou então você pode ter a autorização, né, de para como estudante. Lá no site da Autodesk tem isso. Tem como você tirar uma licença, né, para estudante, aí você envia até igual eu aqui, por exemplo, eu usar esse na internet, eu tenho uma autorização de docente. Aí eu pego e envio lá o RH aqui, ele me fornece a documentação provando que eu sou professor, eu envio para a Autodesk e aí eles me deixam eu utilizar, né? E também o Senai tem essa autorização, né? Aí ele qualquer instituição, né? Aí ele deixa a gente utilizar, porque aqui a gente tem também autorização como projetista, né? Não eu, né? Mas outros profissionais que trabalham aqui para o Senai, né? Eles não trabalham como instrutor, né? Que é o nome, é o do docente, né? Eles trabalham como projetista mesmo, né? Como consultor, né? Na parte de eficiência energética. Aí esses têm autorização como empresa, né? Que aí o
o pacote lá do AutoCAD, ele tem todas as ferramentas, né? Aí, mas tem como você entrar lá na página lá da Autodesk. Eu vou dar uma olhada aqui no link e vou deixar o link aí aqui no Ava, né? Para você, pra quem se interessar, né? Utilizar no computador, instalar no seu computador e utilizar Agora eu não sei aí eu tenho que ver qual que é a exigência lá como estudante. Eu sei que eles fornecem, você faz tipo um login, né? Igual, por exemplo, você usa o login no caso eu uso o meu e-mail aqui, né? Aí eles me reconhecem pelo meu e-mail e pela uma senha, né? Que aí ela me autoriza todo ano eu faço essa renovação, né? Aí do estudante eu acredito que seja a mesma coisa. Mas de qualquer forma, vocês vão ter acesso lá ao laboratório, né, de informática e para aí vocês vendo como é que mexe no AutoCAD, né, que eu acredito que a não ser que você já trabalhe na área, né, que você já mexa com AutoCAD, né, no começo é um pouquinho chato mesmo, é um pouquinho você fica assim, nossa, como é que eu vou fazer aqui? Eu mesmo, curso mesmo de AutoCAD mesmo, eu nunca fiz. Eu fiz foi o treinamento na empresa, e também na disciplina, né, que era projeto auxiliado por computador. Aí eu aprendi lá. Aí o restante foi estagiando. Mas eu acredito que na primeira aula aqui, ela vai até meio-dia, né? O professor já fale aí sobre o AutoCAD com vocês, tá? Eu acho que vai ser o professor Pedro, se não me falha a memória, que eu sei que Aparecida e Charuri, pelo menos eu vi aqui que foi ele que fez a aula de eletricidade, né? Acredito então que deva ser ele. Eu já vou até conversar com ele aí para já para já deixar o laboratório lá já de informática lá para vocês acessarem, tá bom? Tá, pessoal, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula aqui. Para a gravação e deixar renderizando.